você, qual é o tamanho de um abraço? Qual é o tamanho de um olhar? De um sorriso? A vida é feita de vários momentos, e eles podem ter o tamanho que você quiser. Um abraço pode ter o tamanho de uma saudade, de um até logo, ou de um eu consegui. Um olhar pode ter o tamanho de uma descoberta, de um amor incondicional, ou de um grande orgulho. O futuro também é assim. Ele pode ter o tamanho que você sonhar. É por ele que a PUC do Rio Grande do Sul pesquisa, inova e educa todos os dias. Pesquisas que contribuem com o desenvolvimento da sociedade. Inovação que nos ajuda a criar novas soluções para um novo mundo. E educação para a vida das pessoas. É por isso que temos um campus do tamanho da nossa vontade de aprender, de descobrir e de ensinar cada vez mais. Isso que nossa comunidade, nossos estudantes, professores, técnicos e profissionais de inúmeras áreas são incansáveis na busca do conhecimento e de soluções. E é assim que fazemos da PUC uma universidade do tamanho dos sonhos, dos abraços, dos olhares, dos sorrisos e das conquistas de quem acredita que o futuro tem apenas um tamanho: o tamanho que a gente quiser. Prezados, bom dia. Eu sou a professora Roberta Passos Palazzo, do curso de Biomedicina da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC, e eu vou ser a mediadora dessa atividade que inicia agora. O Inovar em Rede, esse nosso evento, ele é um evento promovido pela Escola de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC. Ele tem por objetivo conectar empreendedorismo e inovação para todas as áreas. Então, nós estamos, nesses 5 dias de evento, trabalhando com 2 palestras por dia, onde a gente vai abordar assuntos como criatividade, universo digital, educação, administração de negócios, responsabilidade social e geração de novas ideias também. Então, é um prazer receber a todos vocês nesse evento. E, logicamente, né, dentro desse cenário atual, onde a gente se encontra, nós precisamos nos adaptar, né, adaptar essa nossa atividade, esse nosso formato de interação. Por essa razão, estamos aqui em um evento online, a fim de oportunizar para todos vocês um momento de reflexão, um momento de acolhimento. Então, hoje nós contamos com a participação da professora Naira Lieberman. A professora Naira, ela integra a Escola de Negócios da PUC, é coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação, o IDEAR. E ela vai falar um pouquinho mais, né, sobre o IDEAR para nós. Eu destaco, por favor, que a qualquer momento vocês podem encaminhar os questionamentos de vocês pelo chat, que daí, dentro do possível, nós vamos encaminhar para esses questionamentos para serem respondidos. Então, professora Naira, muito obrigada pela sua presença. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Roberta. Obrigada. Muito legal estar aqui com vocês, falando sobre o IDEAR e estar conectando. Assim, quando se fala em rede, é muito importante a gente ter as conexões. Então, o que eu vou estar falando aqui é só uma pontinha e estou colocando aqui à disposição de vocês poderem estar usando mais informações. Então, a gente sempre costuma dizer, né, que tem pó e tijolo, né? Eu acho que pó é uma coisa que está sempre presente e está sempre permeando por tudo. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que vai fazer com que a gente consiga gerar mais conexões, e essa é a visão assim, de não ficar muito fechado, né? E a gente poder estar conectando com as coisas que a gente faz do IDEAR, nessa visão do que é permeável e tijolo. A gente não consegue fazer conexão, né? A gente fica duro, né?
Então, esse é o propósito do IDEAR. O IDEAR trabalha com várias áreas de conhecimento, nós atendemos todas as escolas da universidade, e quando a gente fala em áreas de conhecimento, eu acho que essa é a grande sacada, assim, né, de a gente poder conectar com a engenharia, com a área, agora mesmo a professora Roberta falou da biomedicina, um pouco antes a gente estava aqui, né, os professores no Aquece, fazendo projetos compartilhados com estudantes. Acho que o rico da rede é exatamente a diversidade. E quando a gente trabalha em diversidade, a gente consegue trabalhar a criação, a construção de projetos, e principalmente quando a gente trabalha diversidade, focando também para a realidade social, entregando valor para a sociedade, e é isso que o IDEAR faz. O IDEAR conecta projetos, conecta pessoas, conecta o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo e consegue desenvolver isso através de professores, estudantes e toda a comunidade nossa acadêmica. Como é que a gente faz isso, né? Nós temos dois caminhos do empreendedorismo na PUC. Esses dois caminhos, a gente pode chamar esses caminhos de a descoberta do propósito, então é o quanto eu, dentro mesmo de empresas, fora de empresas, eu, na minha trajetória de empreendedorismo, eu consigo gerar projetos, gerar ações empreendedoras em comunidades, em sociedade. Então, eu também posso ter uma descoberta do meu propósito de vida, de transformação social, né? E também eu posso ter uma trilha minha de desenvolvimento de novos negócios, né? E para isso, nós, como ecossistema PUC, né, o IDEAR está aqui nesse, como eu digo assim, nós somos os responsáveis pelos baby steps, né, pelos primeiros passos. Nós estamos aqui tentando impulsionar essas duas trilhas, né, tanto de propósito como de novos negócios. Bom, a gente trabalha bastante com competências empreendedoras, e por que, né? Hoje se fala tanto em competências empreendedoras, e dentro dos soft skills, as competências empreendedoras são bem importantes. Mas tá, aqui isso fica tão assim, às vezes, vago, né? Se fala assim, solto. Eu quis trazer aqui com um exemplo rapidinho, dentro do meu tempo, para tentar explicar um pouco. Às vezes, a gente, quando está numa formação, a gente tem muito conhecimento da nossa área técnica, né? Então, eu estou lá me formando em engenharia, na área das ciências da saúde, eu sou um bom enfermeiro, eu tenho a parte técnica da psicologia, eu tenho a fisioterapia, mas e daí? O quanto, né, eu acabo desenvolvendo algumas habilidades comportamentais do tipo, eu sei trabalhar as questões de abstração e visão, criatividade, mobilização de recursos, mobilização de projetos, mobilização de conhecimento sobre finanças, economia, mobilização de pessoas. Então, eu tenho essa parte estratégica de ver, conectar pessoas e projetos, e eu tenho essa atitude comportamental. Então, às vezes, a gente tem a parte técnica, mas não tem a parte comportamental desenvolvida e nem a estratégica ligada. E isso, quando a gente fala em competência, dando um exemplo prático para não ficar abstrato, é muito importante hoje no mundo do trabalho, e a gente fala muito assim, mundo do trabalho não é empregos, né? É trabalhabilidade, é o quanto eu sou capaz de gerar o meu trabalho também. Então, eu trouxe aqui 5 princípios que, quando a gente fala lá no IDEAR, né, no nosso laboratório, trabalha muito essa questão da Sara Sarasvati, uma pesquisadora, onde ela trabalha que hoje, mais do que nunca, com essa questão da pandemia, a gente tem que ativar as nossas potencialidades. E ela fala 5 princípios importantes. Uma delas é a gente considerar o que a gente tem pássaro na mão. Então, no momento, é o que a gente tem na mão, vamos construir com o que a gente tem. Então, essa é a visão assim, do efeito, né? O trabalho que a gente tem com o que a gente tem, porque às vezes a gente fica pensando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho isso. Então, quais são as minhas potencialidades? E é isso que, no mundo que nós estamos, hoje é importante a gente valorizar o que a gente também tem na mão, né? Outra questão que ela fala é perdas toleráveis. Ok, eu perdi, mas eu também posso apostar em outras coisas. Então, eu posso ter eu não preciso ter 0 de tolerância, né? Então, acho que essa questão da flexibilidade, o mundo se mostrou mais flexível.
Do limão, uma limonada, não só limonada, eu posso fazer uma beterraba, eu posso fazer um suco de laranja, eu tenho esse pensamento de inovação e a capacidade de efeito que o mundo está trazendo para nós. Conexão em rede, né? Princípios de conexão, de eu poder fazer com outros e eu não ser sozinho. Eu acho que isso também trouxe mais do que nunca. Eu estou trazendo esses princípios dessa pesquisadora, para mostrar que desenvolvimento de competências, ele passa, sim, por uma formação e que a gente pode fazer isso, e a universidade hoje coloca várias ações disponíveis para nós. E, às vezes, a gente coloca piloto de avião, que é uma lógica que ela coloca, que, assim, às vezes a gente planeja, mas nem sempre é preciso o que a gente planeja. Então, a gente também pode mudar o percurso e poder saber que errar é mudar muitas vezes. Então, a capacidade de errar no planejamento e pivotar, melhorar, também é possível. Então, o que acaba acontecendo? Tudo isso que eu falei sobre competências, e eu quis tangibilizar e dar esses princípios e mostrar para vocês o quanto é importante a gente conectar essas coisas e não ficar tão abstrato, assim, para mostrar que nós, dentro do ecossistema de inovação da PUC, inclusive o IDEAR, ele entrega algumas soluções que seria interessante vocês ficarem ligados, né? Então, como que fazemos? Uma delas é o projeto Desafios, que é dar desafios dentro de disciplinas, e uma delas que nós temos que se chama Desafios, ela é uma disciplina que ela é eletiva da Escola de Negócios e que ela atende várias outras escolas, né? Então ela vai ser ofertada, e tem outras disciplinas que geram desafios interdisciplinares, então fiquem ligados. E, por exemplo, a Open Box, ela está gerando desafios empresariais dentro de disciplinas, e isso desenvolve muito as suas competências empreendedoras. Então, outra atividade que nós temos também, e que vocês já estão recebendo aí o Save the Date, né, que é a nossa maratona de inovação da PUC. Ela é uma oportunidade única que envolve todas as escolas e que vocês podem estar fazendo um trabalho de integração com outros colegas e gerar esse trabalho que eu disse de co-criar áreas de conhecimentos. Então, hoje o IDEAR ajuda muito no desenvolvimento da metodologia, mas faz parceria com o Tecnopuc, com as escolas, os agentes de inovação. Então, é um trabalho integrado e que, com os estudantes, agrega muito a capacidade inovativa dos projetos. Então, é uma oportunidade. Outra oportunidade que o IDEAR também faz, né, é o Torneio Empreendedor. O Torneio Empreendedor, os estudantes do Torneio Empreendedor, eles vão para o Startup Garage, então a gente tem esse nosso sequência do pipeline, né? Maratona, torneio, Startup Garage. Então, nós temos uma trilha de formação de novos negócios, professores, voluntários. Então, esse trabalho nosso de construção é importante. Por que é legal a gente fazer essas correlações, né, de despertar o estímulo do empreendedorismo para os estudantes? Porque nesse momento é o momento de a gente fazer o que a gente diz assim, corrida de revezamento, né, de capacidade de receber feedbacks, de co-criar, e também a capacidade de a gente poder saber que a gente pode, ali a gente pode experimentar, ali a gente pode saber que aquela ideia, aquela tentativa que a gente está querendo criar, ela pode não dar certo. E é para isso que a gente quer. Às vezes a gente se apaixona pela ideia e a gente deveria se apaixonar pelos problemas, pelas causas, porque muitas ideias a gente vai perder ao longo da nossa trajetória, né? Então, quanto mais flexível a gente for em receber feedback e receber e entender e empatizar com problemas e causas e diferentes situações, mais a gente vai ser capaz de ter essa capacidade inovativa. Então, eu acho que esses torneios, maratonas, são oportunidades de a gente conseguir ampliar a nossa percepção de entendimento de contexto, de sociedade. Service Learning também é uma outra disciplina que traz parceiros, né? Outra metodologia que traz parceiros para dentro da sala de aula. Então, alguns de vocês já devem ter participado. Essa metodologia ela dá um desafio
o parceiro traz um desafio e, dependendo da área, a gente gera soluções de forma compartilhada para os estudantes. Então, os estudantes geram para as empresas. Então, essa disciplina, essa abordagem, ela é legal porque ela é bem assim compartilhada entre professores, estudantes e empresas. E o rico disso é que as empresas elas estão ali para contribuir com a aprendizagem dos estudantes. Elas sabem que aquela entrega daquela solução que a empresa está pedindo, eu quero, de repente, uma estratégia de comunicação para a minha empresa, eu quero uma formação de, não sei, calcular o preço de venda, né? Eu mesma, quando eu sou professora de planejamento de empreendimentos empresariais e planos de negócios. Então, quando teve o problema da pandemia, muitas pequenas empresas estavam sem fluxo de caixa. Os meus alunos ajudaram as pequenas empresas a desenvolver fluxo de caixa. Bom, outra questão também, para não se estender, é o track startup, né? É o quanto a gente consegue fazer das questões dos projetos dos alunos, né? Eles crescerem para dentro do parque tecnológico e da sequência. E o Track Startup é uma parceria do IDEAR, escolas e Tecnopuc. O que acaba acontecendo, né? A gente tem, muitas vezes, muitos projetos e que eles acabam, no último dia de aula, a gente convidando todas as pessoas do parque, do IDEAR, e parceiros estratégicos para enxergar essas oportunidades. Então, essa parceria faz com que a gente dê continuidade, se assim os alunos querem, ao nosso ecossistema de inovação. Então, o track, como o próprio nome diz, é um caminho que pode ajudar a gente a dar continuidade a projetos dos estudantes, se os estudantes assim queiram. Então, é muito legal essa iniciativa que a gente tenha essa... A gente sempre costuma dizer, né? A gente não é só startup, é follow-up, né? O quanto a gente pode acompanhar o projeto do estudante e o estudante também assim queira, né? Bom, eu vou um pouquinho adiante, a gente tem esses eixos, né, que estão disciplinas, eventos, programas, para não ficar até depois nas perguntas eu posso estar respondendo, né? A gente tem assessorias online, então, eu quero organizar mais ou menos o meu projeto, potencialmente, assessoria para o meu projeto individual, é só marcar um horário para o @ ali, IDEAR, que eu vou deixar aqui para vocês poderem se inscrever, né? Um projeto que eu gostaria de dar continuidade, então vocês podem marcar uma assessoria. Nós fizemos o Ideação agora, que rolou em maio, com 2.000 inscritos, mais ou menos, né? O Colabiação, que são jogos e recursos didáticos que o IDEAR faz. Uma coisa que é legal também, se os alunos querem sugerir ações, promover ações, também podem nos procurar, né? Bom, então, muitas vezes a gente se pergunta, né, o que move os estudantes e o que move vocês, né? Então, a gente sempre gosta de deixar, sempre tem esse autor que ele, Simon, ele fala isso focado para negócios, que é o Golden Circle, né? E alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, outros não, mas ele fala sobre que é muito importante a gente estar vinculado ao propósito, né? Qual o seu papel no mundo? Por que eu estou fazendo aquilo e o que e como, né? Então, a reflexão que eu deixo aqui é o que me move, né? O que eu mais gosto de aprender, quais as causas sociais que me movem. E eu acho que isso faz muito sentido para eu começar uma atividade de empreendedorismo ou de uma ação de desenvolvimento de competências empreendedoras. E como o seu propósito, o seu curso e o empreendedorismo poderiam estar conectados para uma oportunidade empreendedora. Essas são as perguntas que eu deixo aqui para vocês, né,
que estão me assistindo hoje. E aqui a gente criou um livro que se chama Eu Sou uma Ideia a Empreender, que vocês podem estar baixando ele, está no site do IDEAR, né? Aqui a gente tem as nossas redes, que é o nosso Insta, o nosso Face, o nosso site, que tudo isso que eu estou falando aqui muito rápido tem mais detalhado ali, né? E vocês podem estar conectando e pegando material. E esse Eu Sou uma Ideia a Empreender, esse diário, ele é interativo e muito do que eu apresentei aqui está lá também. Bom, e aí eu queria deixar essa última frase que eu acho bem legal, que empreender, que está no nosso diário, né, é se transformar e transformar o mundo. Porque mudar o mundo passa antes por despertar o nosso potencial, entendendo nós mesmos e nossos interesses. Empreender é ser a melhor versão de nós mesmos. Por isso que eu meio que toda hora estou perguntando o que é meu propósito, o que eu desejo, como é que eu estou me posicionando. Então, muito do que a gente quer transformar tem a ver com o que a gente quer se transformar. Então, é esse meu recado, colocando aí o IDEAR à disposição, dando parabéns por essa iniciativa em rede, tudo a ver, e também dizendo que uma das coisas que faz sentido é a gente saber que talvez a nossa rede não esteja tão completa, mas se a gente comunicar e ser humilde pedindo ajuda, ela vai se completar. Então, eu quero dizer que hoje o mundo mostrou que a conexão ela se faz necessária e para a gente saber que o outro precisa de ajuda, ele tem que dizer, senão a gente não consegue se comunicar. Então, era só essa a minha dica. Era isso aí, então. Estou à disposição para perguntas. Professora Naira, muito obrigada pelas suas palavras, né? Muito interessante poder ouvir esses conceitos, essas provocações e principalmente, né, a gente conseguir abrir os olhos para tantas oportunidades que a gente tem dentro da nossa instituição. Então, realmente, muito obrigada. Pessoal que quiser ir enviando, por favor, seus questionamentos, depois a gente vai fazer o direcionamento. E, bem, dando início ao momento palestra propriamente, né, gostaria de agora chamar a professora Frederique Metz, que é professora e agente de inovação da Escola de Negócios da PUC. Também gostaria de chamar o professor Lucas Roldan, que é professor da Escola de Negócios, para as suas respectivas apresentações. Certo? Então, professores, por favor, né, deixo a palavra com vocês. Muito obrigada. Bom, primeiro, a gente gostaria muito de agradecer o convite que nos foi feito, para a gente falar um pouquinho de negócios, né, nesse ambiente tão rico, né, da Escola de Ciências da Saúde e da Vida. Então, a gente vai fazer um jogral aqui, que é a professora Frederique, né, e vamos falar um pouquinho de algumas temáticas que nós acreditamos que é importante. Alguns de vocês acabaram já cruzando por nós, né, no percurso, né, sempre lembrando, né, que a Escola de Negócios está super aberta para recebê-los, né, e nós também estamos na escola de vocês. Então, por exemplo, eu tenho a disciplina de formação do empreendedor e muitos de vocês já cursaram ou podem cursar também. Então, vamos falar um pouquinho. Bom, mas antes, professora Frederique, se apresente. Olá, gente, bom dia. Quero reforçar as palavras do Lucas, é um prazer estar aqui. Parabenizar também os organizadores do evento, professor Lúcio e professor Rafael, pela iniciativa. Então, é uma iniciativa muito legal e a gente, como professores da Escola de Negócios, também é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho a nossa experiência com vocês. Então, eu sou a professora Frederique, sou professora da Escola de Negócios, professora e agente de inovação da Escola de Negócios. Então, hoje eu estou filiada também ao programa de pós-graduação em administração na linha de marketing. E atualmente eu atuo em projetos desde a área de marketing, finanças, a projetos da área de inovação e empreendedorismo
junto ao Tecnopuc. Então, após a apresentação do Lucas, eu retorno aqui para trazer para vocês alguns insights também. Muito bem. Então, eu sou o professor Lucas Roldan, eu sou professor da área de empreendedorismo e inovação, né? E eu gosto sempre de me apresentar como um entusiasta, né, de novos negócios de impacto. Então, eu gosto realmente de apoiar o desenvolvimento desses negócios, né, e realmente pensar como, né, nós podemos desenvolver negócios inovadores e que esses negócios inovadores realmente possam ajudar, né, o nosso entorno, né? Pode ser a nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas um pouco da minha carreira foi olhando um pouco para esses pontos, empreendendo ou apoiando. Hoje, muito mais apoiando do que empreendendo, mas é a linha, né, que eu venho trabalhando nas minhas pesquisas também. Bom, e para começar, pessoal, eu trago para vocês uma inquietação, né, que é um pouquinho antiga, até se for olhar, lá do Timmons, lá em 1990, que ele fala o seguinte, olha só: o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI, mais que a Revolução Industrial foi para o século XX. E aqui o que o Timmons diz, ele mostra o seguinte, né, que a Revolução Industrial ela trabalhou muito na pegada da indústria, mas o empreendedorismo ele está para todos os setores da economia: indústria, varejo e serviço, né? A maioria de vocês vai trabalhar, vai empreender também na área de serviços. E isso é o bacana do empreendedorismo. Ele está em todos os setores da economia, né? E ele é a nossa realidade, né? Muitas vezes aquele trabalho formal que nós tínhamos há alguns anos atrás, ele passa a inexistir num futuro muito próximo. E, de repente, né, vale a pena a gente olhar para algumas possibilidades. Mas, para isso, né, eu queria comentar um pouquinho para vocês. Bom, tá, legal, mas o que é empreendedorismo? Empreendedorismo veio da onde? O que ele é? E existe uma certa confusão e muitas vezes até um certo preconceito quando a gente fala sobre empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Empreendedorismo, normalmente, né, ele está relacionado a uma forma diferente de alocar recursos, de fazer coisas, né, de uma maneira que não é habitual. E qual é o objetivo disso? Gerar valor, gerar melhoria, né, aumentar os resultados, que pode ser, né, de diversas maneiras, utilizando a criatividade, que a professora Naira estava comentando antes. Então, usar a criatividade, né, para diminuir custo, para melhorar resultados, tem a ver com empreendedorismo. E não necessariamente tem a ver com criação de novo negócio. Então, existe empreendedorismo, né, em diversos níveis de atuação. E tu pode ser um empreendedor sem ser um empresário. Olha que coisa maluca. Sim, isso mesmo. Empreendedorismo tem a ver com mindset, com coisas diferentes. Pode estar relacionado à criação de novos negócios, mas não necessariamente. Empreendedorismo está relacionado a pessoas diferenciadas, conhecidos como empreendedores, né? Pessoas que realmente estão querendo fazer a diferença. Algumas das características que a Naira trouxe lá naquele mapa de competências, né, que o IDEAR desenvolveu tão bem. Continuando aqui, né, o que empreendedorismo está relacionado, né, a algumas etapas, né? E algumas etapas eu queria comentar com vocês. Como, por exemplo, identificação, análise e implementação de oportunidades de negócio. Olha só, não é só ter ideia, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. É ter a ideia e fazer por onde até colocar em prática, focando na inovação. Que inovação quer dizer? Fazendo algo diferente que as pessoas conseguem enxergar que é melhor do que se tinha. Isso é inovação, isso está relacionado à inovação de valor. E isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Criando novas empresas, reinventando um novo setor, desenvolvendo uma nova forma de fazer uma análise clínica, desenvolvendo uma nova técnica menos invasiva de trabalhar na área de estética, ou em qualquer outra maneira, né, que vocês quiserem desenvolver, até mesmo
né, nas organizações públicas. A gente precisa de empreendedores para melhorar os processos, né, para gerar uma maior eficácia. Então, empreendedorismo tem a ver com pessoas, né, que estão descontentes com a situação atual, querendo melhorias. E pode acontecer em qualquer situação, né? Tanto num centro empresarial, no próprio governo, no terceiro setor, nas ONGs, nas universidades ou em qualquer ambiente. E aqui, né, só uma lista de possibilidades, por exemplo, uma pequena empresa, no início lá do seu desenvolvimento, uma média que quer crescer, uma empresa familiar que quer se profissionalizar, uma ONG que está se estruturando, uma entidade pública que quer melhorar o serviço para a população, associações e cooperativas, né, que precisam se estruturar de uma forma mais transparente para conseguir ter melhores resultados para os seus associados, empresas que já estão estabelecidas, mas precisam se reinventar porque o mercado pede essa reinvenção. Bom, legal. Falamos de empreendedorismo. E o empreendedor? Quem que é essa pessoa? Né? Quais são um pouco das características? O empreendedor é aquela pessoa que faz acontecer. Aquele cara visionário, que olha, enxerga o futuro de uma organização e vai atrás dela. Ele percebe, então, essas oportunidades e cria alguma maneira para chegar nelas, para conseguir botá-las em prática, né, sendo, né, o protagonista do seu desenvolvimento. Né? O empreendedor é aquele cara que realmente vai lá e faz alguma coisa, envolvendo todas as funções, ações e atividades, desde lá da percepção de uma oportunidade até a forma de como colocar isso em prática. Bom, e aqui eu trago uma figurinha que eu acho que é bem fácil para a gente entender um pouquinho, né, nas lógicas do empreendedor. Olha só, e aqui tem dois eixos, tá? Um trabalha com criatividade e inovação e outro trabalha com habilidades gerenciais e know-how em negócios. E se tu não é criativo e tu também não tem habilidades gerenciais, essa é a grande maioria da população. Se tu é muito criativo, mas tu não consegue, inovador, mas tu não consegue realmente trabalhar com gestão, né, pode ser que tu tenha uma patente, né, tu seja um inventor, que é uma função super importante, né, na nossa sociedade. Se tu conhece de business, mas tu não é criativo, inovador, tu vai ser um administrador, um gerente, né? A galera que está se formando na escola de negócios, muitos têm um perfil mais de gerente administrador. Mas tu consegue aliar criatividade e inovação com habilidade de gestão, legal. Isso é um empreendedor. Tu tem que ter criatividade, tu tem que ser proativo, tem que ter autonomia, mas tu também tem que conseguir organizar para que isso se materialize. Isso é, né, muito do perfil do empreendedor. E aqui eu trago para vocês um estudo do GEM 2019, mostrando algumas características das empresas brasileiras. E eu vou mostrar para vocês o que é o nosso contexto hoje. Tá? Aqui alguns dados. 89% das empresas lançam produtos já conhecidos pelo mercado. Isso nos mostra que o nosso grau de inovação é bastante baixo. 68% das novas empresas são orientadas para serviço. Que tipo de serviço aparece nesse relatório? Serviços domésticos, muitas vezes, serviços de baixa complexidade. E não é o caso, né, dos serviços que vocês vão desenvolver. A maioria das empresas possui muitos concorrentes. 97% dos empreendedores iniciais pretendem vender apenas para a sua cidade. Né? Não pensam nem para vender, né, na redondeza do estado, no país. 71,6% dos novos negócios não geram mais do que um emprego. Olha só, os negócios são realmente muito pequenos. Né? A maioria deles, na verdade, se caracteriza como microempreendedor individual. E 72% não possui CNPJ. O que isso nos mostra, tá, pessoal? Nos mostra que o nosso mercado, ele é um mercado muito
voltado para o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. As pessoas precisam sobreviver, então eles empreendem porque elas precisam gerar renda. O que isso nos mostra também? Que existem muitas possibilidades para quem vai desenvolver o empreendedorismo intensivo em conhecimento. Nós carecemos por inovação, né? Porque muitas vezes o que a gente faz, a gente apenas segue a inovação, né? Mas a gente não tem um desenvolvimento interno, que é isso que muitos de vocês, né, da Escola de Ciências da Saúde e da Vida fazem, né? Conseguir desenvolver novas técnicas, novas metodologias, novos produtos, novos serviços que podem, né, gerar um impacto positivo no nosso mercado, que é isso, né, que nós gostaríamos muito de poder apoiá-los. E aqui mostrando um pouquinho para vocês também sobre uma análise com especialistas sobre, né, a avaliação sobre as condições que afetam o empreendedorismo no Brasil. A gente tem aqui, né, nessa cor mais escura, a pontuação brasileira, nessa cor mais clara, a pontuação das 54 economias que foram analisadas, e daí a gente vê que a gente tem alguns pontos muito críticos, né? Se for olhar o nosso radar aqui, o nosso radar é uma posição intermediária ruim, né? Isso olhando no contexto das 54 economias. Mas tem alguns pontos aqui que são críticos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Um ponto é educação, né? Ensino fundamental e médio, uma posição 49 de 54. E a nossa pior, né, ponto que aparece aqui, burocracia e impostos, né? A gente não é o último, mas a gente é o penúltimo país nesse estudo. Então, é muito complicado a gente olhar, né, para esses números, mas temos coisas boas. Por exemplo, a nossa dinâmica de mercado interno é muito boa, né? O Brasil é grande, né? Existe uma possibilidade de venda para esse mercado, mas tem muita coisa ainda que a gente precisa ir trabalhando, né? O nosso contexto ainda também não é algo tão simples, né? Por exemplo, acesso à infraestrutura física, né, que também é um dos indicadores que a gente tem uma baixa pontuação, é complicada, né? Se vocês, por exemplo, empreendedores, querem fazer uma aquisição de um equipamento, vocês vão ver que as linhas de financiamento não são tão simples assim também. Por quê? Se tu for, por exemplo, trabalhar no agro, tu tem um acesso facilitado a recursos, mas se tu for trabalhar com biotecnologia, não é tão simples assim. Então, são algumas coisas que nós temos como contexto do nosso país. Gosto sempre de trazer, né, quando a gente fala muito em possibilidades, né, as ODS, né, as 17 ODS aqui, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aqui tem algumas temáticas muito bacanas de serem trabalhadas e que também existem fundos para financiá-las. Então, se tu tiver as tuas propostas, né, os teus projetos alinhados com as ODS, pode ser que tu tenha uma chance maior, né, de captação de recursos. Então, fica uma dica bacana aí que vocês podem trabalhar. Lembrando, tá, pessoal? Empreender é um processo, né? Começa lá na descoberta dos clientes, né? Vocês vão começar a trabalhar esse processo com uma validação sobre esse cliente, até uma criação, chegando lá na execução do projeto. Isso tudo é um percurso, né? E esse percurso ele pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo, né, do compasso dessa oportunidade e também, muitas vezes, do próprio empreendedor. Aqui eu trago algumas ferramentas que podem ajudar. A gente não vai falar muito sobre elas, mas ferramenta de persona, quando a gente quer entender, né, o perfil, eu acho que é algo bacana a gente trabalhar. A professora Frederica levantou a mão, pode falar. Não, só foi me sinalizar alguma coisa. Então, persona é uma ferramenta bacana, onde a gente trabalha, né, os perfis, comportamentos e necessidades dos nossos públicos-alvos. Pode ser cliente, pode ser até concorrente ou fornecedor, para a gente poder entender eles. Aqui um exemplo, né, de como poderia ficar as personas. O mapa da empatia, também uma ferramenta super bacana para a gente entender melhor, né, alguns contextos. São ferramentas simples, né, estilo Canvas, uma tela só, que vocês podem utilizar para compreender algum fenômeno, né, algum público-alvo. Isso é bacana. Aqui um exemplo
né, de mapa da empatia. O Business Model Canvas, que é o Canvas de modelagem de negócios, né, que é muito legal, vocês pensam, é uma figura bem bonitinha e tal. Da onde ela surgiu? O Business Model Canvas surgiu de uma tese de doutorado, né? Existe uma metodologia científica por trás dele, então é muito bacana, e onde vocês conseguem colocar toda essa proposta de negócios numa folha só. E aqui um exemplo, um Business Model Canvas preenchido. Isso vale muito quando a gente está desenvolvendo um projeto, olhar para o Business Model Canvas, porque ele te dá uma visão mais ampla desse projeto. Bom, eu falei um pouquinho, muito rápido, de algumas ferramentas, né? Tá, e agora? O que a gente faz? Existem outras N ferramentas que vocês podem utilizar para diversas etapas do desenvolvimento dos projetos de vocês. O que a gente faz? A gente continua, pessoal. O processo não vai parar nunca, né? O processo de empreendedor, ele é um processo cíclico. Tu tem a ideia, tu constrói, tu desenvolve, tu vê se deu certo, tu tem os dados, tu aprende e tu volta, né, a correr. E a lógica toda é que tu precisa correr o mais rápido possível. Vocês já devem ter escutado que muitas empresas inovadoras lançam inovação e morrem com a própria inovação. Exemplos para vocês, né? A própria Kodak, né, a empresa que fez as máquinas digitais, caiu. Por quê? Porque esse ciclo não rodou muito bem. Mas, pessoal, agradeço, né, a oportunidade e já passo a palavra para a professora Frederic. Então, vamos lá, gente. Seguindo o que o Lucas trouxe, a minha parte, eu tenho como objetivo principalmente trazer para vocês toda a parte de gestão, gerenciamento e como realmente conseguir executar um empreendimento, uma ideia, um plano de negócios. Então, a gente tem como algumas premissas de que, tradicionalmente, as pessoas acreditam que fazer uma gestão financeira, precificar o seu produto, ter um controle de caixa, é o suficiente para 50%, 60% do negócio dar certo, e que, muitas vezes, esse item, essa precificação, ela trabalha toda a área financeira muito separado das outras áreas da empresa. Então, o que é importante? Eu costumo, quando eu trago essa questão de premissas, itens básicos para administrar o negócio, trazer que a gente tem 3 pilares essenciais na hora de fazer a gestão, na hora de fazer a administração de qualquer negócio. Esses 3 pilares, basicamente, eles têm que andar juntos, as informações são conectadas e grande parte dos itens referentes à parte financeira, a uma gestão financeira, acabam sendo consequência de toda a evolução, de todo o trabalho que a gente tem nesses pilares iniciais. O pilar inicial é compreender o ambiente em que o negócio de vocês vai estar inserido. E quando a gente fala ambiente, seria tanto o macro quanto um microambiente. Então, o macroambiente normalmente são forças externas ou são tendências externas do negócio de vocês, mas que vão afetar o negócio de vocês. E esse afetar o negócio de vocês pode ser tanto num sentido positivo quanto num sentido negativo. E também eu preciso compreender o meu microambiente, o microambiente relacionado à atuação em si do negócio de vocês. E compreender desde o fornecedor, quanto ao cliente, quanto à concorrência. Então, tudo que está dentro daquele ambiente onde vocês estão atuando e que também vai impactar o negócio de vocês tanto positivamente quanto negativamente. Então, antes de qualquer negócio, antes de inserir qualquer negócio, eu preciso compreender tanto o macro quanto o microambiente e identificar dentro desses 2 ambientes o que é positivo e o que é negativo para o meu negócio. O que for positivo, o objetivo é sempre potencializar aquelas qualidades, aquilo que vocês têm de diferencial frente ao ambiente, frente ao mercado. E o que vocês têm de negativo, é impossível a gente zerar ou dizer que eu não vou ter nenhuma fraqueza ou não vou ter nenhuma ameaça. Mas no momento em que eu consigo identificar o que pode prejudicar o meu negócio, eu consigo atenuar ou
reduzir o máximo possível o prejuízo que eu venha a ter, ou até mesmo me preparar caso ocorra algo que não está no meu controle, que eu consiga reduzir o impacto negativo que isso possa ter no meu negócio. Então, pode passar, Lucas. Aqui tem uma imagem que exemplifica bem o que eu me refiro ao macro e o microambiente. Então, como eu comentei antes, o macroambiente é tudo aquilo que ocorre externamente ao meu negócio, mas que vai afetar diretamente. Normalmente, esse macroambiente é o que a gente chama de ambiente sistêmico. Então, esse ambiente sistêmico, ele está relacionado ao sistema, ao país, a questões culturais e que afetam qualquer tipo de negócio que estão dentro do mesmo sistema. Esse macroambiente, normalmente a gente avalia ele de acordo com cenários ou tendências em diferentes dimensões. Então, dimensões tecnológicas, políticas, demográficas, econômicas, meio ambiente, culturais. Então, por exemplo, mudanças de lei, como isso pode afetar o negócio, questões demográficas, como pirâmide etária, envelhecimento da população, questões econômicas, como taxas de inflação, desemprego, poder de compra, variações climáticas no meio ambiente. Então, tudo aquilo que está ocorrendo, que eu não tenho controle, então eu não consigo fazer com que aquilo não ocorra, mas eu sei que, caso isso venha a ocorrer, vai impactar o meu negócio, sim. Já o microambiente, que é o que está dentro do círculo, então, como eu disse antes, é o que está diretamente relacionado à minha operação ou à minha atividade. Então, eu tenho o público-alvo, eu tenho os meus clientes, eu tenho a segmentação, eu tenho fornecedores, eu tenho concorrência, eu tenho eventuais produtos substitutos, então, eu preciso compreender tudo isso. Questão de público e clientes é exatamente o que o Lucas estava trazendo agora para vocês. Conseguir fazer essa identificação clara das personas, porque a partir disso eu consigo ir também para o meu outro item, que será essa proposição de valor. Eu preciso conseguir compreender todo esse macro e microambiente. E vocês podem estar questionando, mas como eu vou fazer isso? Muitas vezes é um setor, é algo disruptivo que eu estou criando, é algo totalmente inovador. Então, a resposta do como obter informações para fazer esse primeiro pilar, essa primeira análise, é coleta de dados. Então, essas coletas de dados, normalmente o macroambiente são dados secundários, dados prontos de órgãos, indicadores econômicos, bancos, instituições, próprios órgãos filiados ao governo, IBGE. Então, tudo isso vai dar informação desse macroambiente. Já o microambiente, também a gente busca parte com dados prontos, dados secundários, mas grande parte dos dados das informações eu preciso gerar. Então, eu preciso fazer coleta de dados, como entrevistas, para identificar meus potenciais clientes, eu preciso verificar prazos com fornecedores, fazer pesquisa de preços, eu preciso fazer uma pesquisa de concorrência, pesquisa de mercado, às vezes um cliente oculto para compreender como funciona aquele segmento, a competitividade do segmento que eu estou me inserindo. Mas eu preciso ter as informações para que eu consiga desenvolver o restante do meu plano para inserção do meu negócio dentro do mercado. Então, aqui, olhando de forma mais específica o microambiente, então, como eu estava falando, eu tenho a empresa dentro da empresa, que é o intermediário entre o fornecedor e o cliente, porque ele transforma ou muitas vezes ele faz a intermediação de compra de algo pronto. No mesmo nível da empresa, eu vou ter a concorrência, que pode ser tanto concorrência direta quanto indireta, e o público em geral, que é aquele público que também está atuando e também pode interferir dentro desse ambiente onde eu vou atuar. E o macroambiente, então, como eu tinha trazido, ele vai envolver questões relacionadas à cultura, política, economia, tecnologia, demografia e ambiente natural.
que são essas tendências macrosistêmicas que vocês vão buscar essas informações e identificar o que poderia ser uma oportunidade ou uma ameaça para o negócio de vocês. E a partir dessa coleta de dados, então, buscando compreender todo esse macro, esse microambiente, a gente vai para o segundo pilar, que é o desenvolvimento estratégico e de marketing do negócio de vocês. Essa estratégia de marketing, eu trago aqui o conceito mais básico, que alguns de vocês já devem conhecer, que é o conceito de 4Ps, que é quando a gente começa a executar, a partir de um planejamento estratégico, quais são as ações que eu vou desenvolver para fazer com que eu chegue no meu cliente. Então, quais vão ser, por exemplo, estratégias de produto? Aqui eu preciso desenvolver todos os atributos que o meu produto ou meu serviço vai ter. Com base em que eu vou fazer essa construção ou vou desenvolver esses atributos? Com base na compreensão do que eu vou ter que o cliente busca no mercado. Então, o que o cliente vai buscar ao adquirir o meu produto ou meu serviço? Como eu vou poder me diferenciar no mercado? Então, quando eu faço essa estratégia do produto, é justamente eu constituir aquilo que eu vou entregar, o entregável, mas também conseguir delimitar ou elencar todos esses atributos que vão fazer com que eu consiga chegar no meu cliente, chegar lá na minha persona que eu desenhei e, ao mesmo tempo, me diferenciar. A estratégia de promoção tem a ver com todas as ações de comunicação. Então, como eu vou comunicar ou como eu vou divulgar o meu produto no mercado de forma a captar o cliente. E, além disso, dentro dessas estratégias, tem também estratégias de relacionamento com o cliente, que vão buscar questões de engajamento e retenção, que hoje a gente sabe que são muito mais importantes do que exclusivamente uma captação. Estratégias de ponto de venda tem a ver com a praça ou a distribuição, que vai ser a definição de como vocês vão, quais vão ser os canais de venda, então como o cliente vai conseguir comprar ou adquirir o produto de vocês ou o serviço no mercado, vai ser e-commerce, qual a plataforma qual a plataforma de e-commerce, é uma loja física, Instagram, vocês vão ter um ponto físico de venda. Então, tudo isso é definido no ponto de venda. E a estratégia de preço, ela também faz parte do marketing mix e ela vai ser o valor monetário, ou seja, a definição do valor monetário que o cliente vai pagar ao adquirir esse produto ou serviço que vocês estão inserindo no mercado. O que é importante? A gente fala em mix estratégico, fala nos 4Ps, e a gente já pode puxar o gancho. Por quê? O P de precificação é exatamente a parte onde a gente tem a comunicação de um plano de marketing com a gestão financeira de qualquer negócio. Então, os 4Ps, eles trabalham em conjunto, mas o P do produto, promoção e ponto de venda, ele tem como objetivo criar valor. Então, ele tem como objetivo gerar valor para aquilo que vocês estão vendendo e, além de gerar valor, conseguir fazer com que o cliente capte o valor que vocês estão entregando no mercado. Então, essa questão do posicionamento e da comunicação, elas precisam ser bem feitas. No momento em que eu consigo trabalhar bem o produto, a promoção e o ponto de venda de forma a criar valor e comunicar esse valor para o mercado, automaticamente eu consigo precificar o meu produto de acordo com uma definição estratégica que é definida pelo microambiente, pela concorrência e também pela proposta de valor que vocês estão inserindo. E o preço, ele vai capturar valor, porque o preço, ele é a forma como a empresa vai gerar um faturamento, ela vai gerar caixa, então ela gera receita através da precificação. Mas eu preciso dessa precificação trabalhando junto com os outros P's, porque são eles que criam valor e eles que vão gerar uma disposição no cliente de, além de querer pagar o preço que eu estou cobrando, também terem vontade de adquirir aquele produto ou aquele serviço que eu estou oferecendo.
E o que é importante? Então, dentro dessa lógica de articulação dos 4 Ps, a precificação, ela nunca vai compensar a ineficácia da execução das outras tarefas. Então, não adianta eu precificar corretamente se eu não conseguir comunicar ou gerar valor de forma correta, porque eu não vou ter a demanda, eu não vou ter o cliente na outra ponta buscando comprar aquilo que eu estou vendendo. Mas também uma precificação ineficaz pode gerar um insucesso financeiro. Então, o que eu quero dizer? Também não adianta exclusivamente eu ter uma equipe muito legal, criativa de vendas, se eu não conseguir precificar também da forma correta, de forma ou com o objetivo de gerar essas receitas para o meu negócio. Então, a precificação, ela tem que, eu sugiro sempre que ela seja feita através desse modelo de 3 Cs, onde eu preciso, além de conversar com o desenvolvimento dos outros 3 Ps, eu preciso comunicar ou fazer uma conversa, um desenvolvimento que envolva uma definição dos custos, ou seja, do CMV daquilo que eu estou vendendo, daquilo que eu estou entregando. Eu preciso também olhar o meu consumidor, ou seja, gerar o valor que ele busca ao adquirir ou ao consumir o meu produto ou serviço, e também preciso ver a concorrência e o impacto que uma sensibilidade, uma mudança dos preços dessa concorrência vai ter na minha precificação. Então, qual que é a diferença de preço ou valor? Valor é o benefício que o consumidor ou o cliente de vocês tem ao adquirir o que vocês compraram, menos o custo que eles tiveram. Então, o valor que eu dou para o meu cliente é o que ele realmente busca para atingir aquela necessidade ou aquela dor que ele deseja. Qual que é o grande segredo ou maior desafio de uma precificação eficiente? Eu conseguir gerar valor de forma que ele vá convergir com uma precificação onde eu consigo cobrir aqueles meus custos, concorrer de forma eficiente dentro do meu microambiente e também entregar esse valor que está sendo buscado ou que o cliente busca ao adquirir esse produto ou esse serviço. E como eu gero esse valor? Eu preciso gerar, então, conveniência no que eu entrego. Então, o cliente ele precisa, ao adquirir o meu produto ou serviço, atingir todas as necessidades ou suprir todas as necessidades que ele quer. Eu preciso ter disponibilidade, que seria, eu preciso fazer com que o cliente consiga adquirir o que eu estou vendendo de maneira fácil, disponível. Ele tem que gerar funcionalidade, então ele tem que ser funcional também de forma a atingir ou a suprir aquela dor dele, e eu preciso trabalhar com o relacionamento. Então, hoje se fala muito na questão de pertencimento do cliente junto à nossa marca, por isso aquele P da promoção, a comunicação também ser fundamental, a gente ter esse engajamento com o cliente. No momento que eu consigo trabalhar esses 4 itens, eu estou conseguindo gerar o valor do meu cliente e, consequentemente, eu vou também conseguir fazer uma precificação de acordo com a disponibilidade de pagamento dele. Então, analisando a concorrência, além de gerar esse valor, eu vou precificar. E a gente costuma dizer que precificar é como jogar xadrez. Então, eu posso ter erros, eu tenho que saber ir e voltar, mas a decisão dessa precificação, ela sempre precisa ser parte de uma estratégia de longo prazo, buscando sempre aumentar a geração de valor para o cliente. Esse é o segredo de uma retenção. E essa geração de valor, ou essa inserção, normalmente ela se dá de 2 formas. A primeira forma é quando eu me insiro no mercado que tem muita concorrência, então a gente tende a precificar de acordo com o concorrente, com uma margem muito baixa, mas eu preciso cobrir os meus custos, e o meu ganho tende a ser
na quantidade, na escala, ou eu vou me inserir num segmento diferenciado. Então, é o que a gente chama de segmento premium, onde eu consigo cobrar uma margem maior e o meu ganho acaba sendo nessa margem, nessa superioridade e não na escala. Então, dentro dessas estratégias, o preço de penetração de mercado vai a partir dessa vantagem em custo, no momento que eu estou num mercado altamente concorrente, e o preço de skimming, que é esse de desnat, é quando eu estou nesse mercado mais segmentado, onde eu gero um produto mais superior e grande parte do consumidor não consegue adquirir, porque muitas vezes o preço do que eu estou entregando é muito elevado para o poder de compra deles. E dentro disso, então, eu conseguindo fazer toda essa análise estratégica de mercado e de marketing, eu preciso fazer a parte da gestão financeira. A parte da gestão financeira, eu poderia ficar aqui falando 2, 3, 4 horas com vocês, mas como a gente não tem esse tempo, eu trouxe alguns slides, que são slides básicos, de itens básicos para a gestão de qualquer empreendimento. O primeiro é compreender toda a atividade empresarial, compreender que o objetivo final é sempre ter um resultado líquido, compreender que para abrir qualquer negócio eu preciso de recursos, eu preciso de investimento, e esse normalmente é um capital próprio, é um investidor, são os próprios sócios, ou é um capital de terceiros. Esse investimento ele é aplicado e ele precisa ser distribuído em capital de giro, reservas, capital fixo, despesas pré-operacionais. Eu preciso mensurar os custos que essa captação de recursos tem para gerar esse resultado líquido. Então, essa lógica empresarial, ela não muda independente do porte da empresa, do ramo de atuação. É importante entender sempre esse fluxo. Num segundo momento, eu separei aqui 2 indicadores que são extremamente importantes para qualquer gestão. Indicador de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Então, eu entender o meu portfólio do que eu entrego e conseguir enxergar qual que é a margem, qual que é o meu ganho, a partir da dedução do variável, ou seja, do que eu ganho reduzindo aquele gasto direto variável, quanto sobra para ter lucro e para pagar gastos fixos. E o ponto de equilíbrio também é essencial, que entra na questão de qual a quantidade mínima que eu preciso vender para conseguir não gerar um déficit, ou seja, ter pelo menos um empate nas minhas contas, conseguir pagar aqueles meus gastos fixos. E, por último, extremamente essencial, questões de capital de giro. Capital de giro tem a ver com prazo médio, tem a ver com rotatividade. Então, é extremamente essencial vocês entenderem o quanto exatamente de tempo vocês demoram, desde o momento que vocês compraram a matéria-prima até efetivamente entrar no caixa esse dinheiro que o cliente deve pagar pela aquisição do que vocês venderam. E entrar no caixa é diferente de vender, gente. Muitas vezes a venda ela é feita no crédito, ela é parcelada e tudo isso envolve prazo. E por que eu preciso compreender esse prazo? Porque junto disso, eu tenho o prazo que eu tenho para pagar o meu fornecedor pela matéria-prima. E, normalmente, eu pago o fornecedor bem antes de receber. E esse período de tempo que eu tenho entre o que eu pago, que é o pagamento do fornecedor, e o que eu recebo, é o que a gente chama de ciclo financeiro. E aqui que entra questões de necessidade de capital de giro, que agora na pandemia vieram à tona para mostrar a sua real relevância, que aquelas empresas que tinham capital de giro bem estruturado, que tinham reservas de emergência, elas conseguiram sobreviver a algum período de crise, estão conseguindo passar por isso de forma menos ruim que os demais negócios. Então, basicamente, esses 3 itens são essenciais para a gestão financeira de qualquer negócio, independente do porte. Então, acho que seria isso, pessoal.
Nossa fala foi rapidinha, mas para dar alguns insights, para passar alguns tópicos. Aqui está a forma como vocês podem conversar com a gente, nossos canais. Então, qualquer coisa, eu e o Lucas, a gente segue à disposição. Professores, Lucas, Frederique, muito obrigada pela fala de vocês. Naira está aqui de volta também, obrigada aos três. E agora a gente fica aberto, né, para a parte de perguntas. Eu estou numa posição privilegiada aqui como mediadora, que eu posso começar com uma pergunta minha, né? Então, eu gostaria de aproveitar esse momento, pessoal, e passar para vocês, eu nem sei se exatamente seria uma pergunta, mas, de repente, é descrever para vocês o que os conceitos que vocês abordaram acabam impactando, assim, eu, enquanto profissional da área da saúde, que tem um trabalho também como empreendedora, né? Além da docência, eu atendo em consultório, então não deixo de ser, né? Fica inserido também esse contexto. E vocês sabem que quando eu escuto todos esses conceitos, essa noção de dados, de estratégias, enquanto profissional da saúde, que precisa empreender, é uma mistura de entusiasmo, mas também com paralisação, porque quando a gente tem conhecimento, o conhecimento ele faz tu refletir, às vezes essa reflexão ela pode entrar num limbo, né, que a pessoa não se mobiliza. Então, claro, né, pessoal, é um pouco assustador quando a gente para e pensa assim, puxa, meu conhecimento, ele não é tão grande nessa área em comparação com um profissional com uma formação específica dentro da área de negócios. Então, eu queria tentar fazer um exercício aqui de empatia com vocês, se colocarem no lugar dessas pessoas e conversarmos um pouquinho sobre que possibilidades eu poderia fazer a partir de então. Será que eu faço um curso específico, complementar nessa área? Será que eu me junto com outros profissionais para a gente mais ou menos criar uma rede de apoio? Busco uma mentoria, cogito uma sociedade, de repente, com um profissional que possa suprir essa minha carência. Talvez as possibilidades não se anulem, né? E se vocês pudessem discorrer um pouco sobre esses caminhos que a gente pode fazer, eu acho que a primeira etapa, né, nós sabermos que não sabemos é uma parte muito importante. Mas o que a gente faz com essa noção de que não sabemos tudo? A pergunta eu super direciono para quem quiser. Eu posso assim, Roberto, eu acho que essa tua dúvida é de milhares de pessoas, tá? Eu imagino. Eu queria muito poder vir aqui te dar uma resposta e te dizer, faz isso, isso, isso. Mas a gente sabe que o nosso contexto brasileiro, ele já não beneficia muito empreendedores, em função, às vezes, de burocracia, em função tributária. Sabemos que a gente já evoluiu muito, então, se a gente pensar num cenário de anos atrás, já evoluímos bastante, a nossa expectativa é que isso melhore. A gente sabe também que o contexto da pandemia piorou a situação de praticamente 95% dos negócios ou empreendedores. E eu sempre digo assim que não existe uma receita de bolo para nada. Então, por mais que finanças, por exemplo, a parte financeira, a parte de gestão, tenha um cunho lógico, um cunho racional, a gente não consegue envelopar ou deixar uma caixinha e dizer, se você tem isso, faça isso. Porque eu acho que tudo depende, tudo é de forma subjetiva. E de forma subjetiva por um motivo bem para mim, lógico, que é quem comanda a empresa é um dono, e o dono é uma pessoa vai ter as suas motivações. Então, tu, Roberta, como dona do teu negócio, para ti vai funcionar algo que para a Frederique daqui a pouco não funcionaria. Assim como a gente dá dicas de finanças pessoais. Finanças pessoais não é também um manual, não é um curso que tu vai fazer e vai resolver a tua vida. Ela é muito mais um autoconhecimento para conseguir compreender quais ferramentas vão te auxiliar melhor. Então, nesse sentido, eu acho que, às vezes, tem pessoas que têm interação com outras pessoas, ajuda, motiva, grupos de discussão. Tem pessoas que buscar auxílio, por exemplo, no Sebrae também pode auxiliar. Tem um projeto muito legal que nasceu na administração da URGS, que a PUC entrou de parceira, que é o SOS PME, também para auxiliar o micro e pequeno empreendedor.
Então, a gente tem hoje, graças à pandemia, também vieram ações muito legais em todos os sentidos, de forma híbrida, que são acessíveis de forma gratuita para todo mundo. O que cabe, eu acho que muito mais é uma autorreflexão do que tu, como dona do teu negócio ou gestora, acha que vai funcionar melhor para ti na hora de tomar decisão e reorganizar a tua empresa para melhorar. Então, eu queria muito vir aqui dar uma solução, mas por mais que eu venha da área financeira, que é uma coisa totalmente lógica, eu não consigo enxergar soluções para empresas entregues de forma lógica. Deixa eu complementar um pouquinho. E como a Fred falou, realmente não existe uma receita de bolo. Até na área de empreendedorismo, a gente gosta de brincar, escuto bastante com a Naira. Quando eu me formei, não tinha muitas ferramentas. Então, o que a gente tinha? A gente tinha que ser inovador, né? Criativo e se virar. Hoje, nós temos um pool de ferramentas enormes. E até o nosso papel como educadores e mentores, consultores, é verificar quais são as ferramentas que são mais adequadas para esse contexto, né? E existem muitas ferramentas interessantes, né? E se vocês pesquisam um pouco sobre elas, né, tem ferramentas para quase todas as etapas do processo empreendedor. Mas tem que ver, qual é o teu perfil? O que tu quer? Qual é a tua necessidade? É algo um pouco mais inicial, conhecer um pouco mais o perfil do teu cliente, do teu usuário, né, as interfaces. É algo mais relacionado à tua estrutura de negócio, né, dos processos dentro da empresa que tu tens. É algo mais relacionado à área financeira, né, algum posicionamento de marketing. Tem N razões para os negócios terem sucesso. E às vezes são razões assim que você pensa, poxa, mas essa, eu nunca me esqueço, né? Eu participei de um processo de aquisição de uma empresa que ela era extremamente organizada. Se tu for olhar para a lógica de gestão, eu nunca tinha visto uma empresa tão organizada. Só que ela foi vendida pelo preço de custo dos seus equipamentos. Por quê? Porque ela tinha uma lógica de organização processual muito legal, só que era uma empresa que era extremamente mal localizada. O que acontecia? As pessoas não sabiam que essa empresa existia, oferecendo, né, um produto de qualidade. E aí? Fez quase tudo certo, menos o mais importante, o cliente não sabia que essa empresa existia. Então, existem, né, N fatores para o insucesso de uma organização. Eu trouxe para vocês algumas das características hoje do nosso contexto brasileiro, né, e nos mostrando que realmente tem muita coisa para ser feita. O nosso ecossistema, ele funciona super bem, ele é muito empreendedor, as taxas de empreendedorismo no Brasil, uma das maiores do mundo, mas porque falta muita coisa, né? E se a gente olhar o nosso contexto hoje do Covid, né, tem um relatório muito legal que a professora Naira compartilhou conosco, né, que nos mostra, né, algumas coisas que estão acontecendo que realmente, infelizmente, é o nosso contexto hoje. Mas eu vou deixar a professora Naira falar, que ela é um poço de conhecimento e com certeza ela está se coçando para falar. É só dentro dessa pegada aí de contribuir, né? Eu acho que uma das coisas que ajuda muito e gera um pouco menos ansiedade é a questão de grupos setoriais, de participar de grupos setoriais. E eu acredito assim muito nessa questão, principalmente da área de serviços, onde é a grande área da parte. Muitas vezes existem centrais de compras, centrais de marketing, centrais de apoio que estrategicamente isso como a professora Frederica, a gente não pode, eu sempre digo assim, a gente delega, mas não delarga a gestão de empresas, né? Ela sempre fica com a responsabilidade tua, né? Então, mas a gente pode estrategicamente decidir algumas questões coletivamente. Então, como agora a gente está inovar em rede, né? E o mundo está em rede, talvez a gente possa ter complementariedade em alguns negócios, trabalhando cooperar para competir.
Então, eu ainda vejo essa possibilidade de alguns grupos setoriais, porque às vezes, eu adorei aquilo que a Frederica mostrou sobre, às vezes tu compete no micro em setores diferentes. Então, quem sabe tu pode cooperar em formas diferentes, dentro da porteira ou fora da porteira, ou em algum setor. Então, eu acho que tem, estrategicamente, tu pode atuar de formas diferentes, inovando e cooperando. Então, eu entendo um pouco de finanças e tu entende de marketing, eu não entendo disso. Então, talvez tu possa ter colaborações em gestão também. E também conhecimento. Então, a pergunta é, precisamos investir em conhecimento? Sim, é sempre bom, né? E eu acho que também compartilhar conhecimento também é bom. É só essa, bem futebol compacto. Acho que tem um questionamento também ali, né, que foi levantado. Temos um questionamento. Obrigada, professores. Eu agora vou passar essa pergunta um pouco mais pontual, né, para quem se sentir à vontade aqui interessado em começar a responder. Seria qual o melhor momento para uma startup entrar em um programa de aceleração? E precisa de um produto pronto já para isso? Pois bem, existem diversos níveis, né, desse processo. Né? Se está no nível de ideias, né, por exemplo, a Naira trouxe o Torneio Empreendedor da PUC, as maratonas de inovação, né, são ótimas possibilidades, né, mas isso tudo se encorpa, né, porque tem toda uma trilha de inovação que eu sugiro que vocês acessem o site do Tech Startups, né, que explica muito bem, né, como é que é essa trilha e os processos, né, que podem estar envolvidos tanto com o IDEAR quanto com o Tecnopuc. Mas eu vou deixar a Naira falar sobre isso, porque a Naira tem toda a trilha na cabeça, ela que foi uma das criadoras e... Naira, contigo. Assim, então, a pergunta é aceleração, né? Então, a aceleração ela pode ser de várias formas, ela pode ser de investimento, ela pode ser de aceleração de capacitação, de energia, de rede. Eu diria o seguinte, é sempre bom tu colocar, não precisa estar pronto, tá? Assim, hoje, no conceito que a gente fala de Lean Startup, a gente colocar e ter feedback no mercado. O produto não é legal que o produto esteja pronto, porque até a gente estava conversando um pouco aí nos bastidores, né, antes de entrar, aquecer. A gente não deve se apaixonar pela ideia ou pelo produto. A gente tem que se apaixonar pelos problemas e pelas causas, né? Porque daí a gente consegue realmente estar aberto para isso, né? Então, eu te diria que, olha, se precisa estar pronto, não precisa estar pronto. Se entrar no programa de startup, entra porque ela vai te dar, se é teu desejo, né? E ela vai te dar suficientes capacidades para te dizer se não vai dar certo, com uma antecedência suficiente para te aprender com os outros, né? Então, eu costumo usar essa metáfora, bolo e cupcake. Tu vai conseguir em programas como o do Tecnopuc Startups, como em outros programas que não só da PUC, né, testar o teu cupcake antes de tu colocar todo um bolo e o mercado não quer aquilo, né? Que é o que a professora Frederica estava falando, né? Mais importante que tu ofertar é tu ter demanda, porque 80% das pequenas empresas ou das startups, se elas não têm mercado, elas fecham até o segundo ano, e principalmente se elas não estão com diferenciação de inovação tecnológica, né? Então, então, a aceleração, a importância acelerar, quem vai decidir acelerar é o mercado que vai acelerar a tua empresa, né? Então, é importante tu testar se o mercado quer. Então, a resposta é o contrário, né? Qual é o melhor momento? O mercado também vai te decidir. Isso aí, não sei se eu consegui responder com a tua... Mas buscar apoio é sempre importante, pessoal. Sempre pesquisar sobre negócios, né? Entender, né? Aprofundar as pesquisas, isso é importante. Porque às vezes o que acontece? A gente se atém muito à técnica. E a técnica ela é importante. Mas muitas vezes quando a gente está só na técnica, a gente corre o risco de ficar correndo na miopia de mercado. E daí a gente vai lá, tem uma técnica muito boa, mas muitas vezes ninguém quer essa técnica. Aqui é um pouquinho do exemplo que eu tenho para vocês. Né? Tinha uma empresa muito bacana, muito legal, mas ninguém sabia que ela existia. Então,
a gente tem que saber dosar, né? O que é o nosso lado técnico, né? Um pouco mais do nosso lado empreendedor também, para que as pessoas possam entender e conhecer que essa técnica está disponível. Perfeito, professores. Eu fico bem contente assim de escutar é gostoso, né, escutar esse tipo de fala e compartilhar com vocês que na condição de professora da parte técnica é muito legal perceber cada vez mais um volume de questionamento dos alunos da parte que não é da minha formação, é que daí eu tenho que puxar da vivência mesmo, né, o que as empreitadas foram me ensinando. Então eu fico muito esperançosa assim de ver o que vem, né, desse novo pessoal que está assim pensando de uma forma mais interdisciplinar, né? Eu acho que temos aqui mais uma pergunta. Eu só vou cortar aqui meu raciocínio, porque a gente está quase estourando no tempo, pessoal. A pergunta seria se é possível que a parte de relacionamento com o cliente possa ser feita por uma outra pessoa ou empresa, com aquele detalhe, né, de considerar o não largar, né, o delegar sem largar. Daí acho que a gente encerra com essa pergunta aqui, pessoal, pela questão do tempo. Deixo liberado aqui para quem quiser assumir essa resposta. Olha, eu acho que é possível, mas não seria o ideal. É possível, mas o ideal, se eu não tiver mão, se eu não tiver tempo, não tiver cabeça para fazer esse relacionamento, é pelo menos eu trabalhar no planejamento das ações, de como esse relacionamento vai ser feito. Porque, querendo ou não, essa questão da personalização hoje é muito valorizada pelo cliente. Então, hoje ninguém aguenta mais aqueles telefonemas que tu atende a um robô falando contigo. Então, ninguém está mais aguentando aquilo. Então, hoje, o que é o X da questão? O que é o teu diferencial? É justamente tu ir no oposto. Então, por que o Nubank se diferenciou logo de cara? Porque eles mandavam aquela cartinha escrita à mão para a pessoa e era algo que o cliente não esperava, porque era uma fintech roxa, com cartão roxo, sem pagar taxa. Então, o Nubank veio de forma disruptiva, mas todo o relacionamento com o cliente foi feito de forma muito personalizada e de forma que tu não estava atendendo e falando com o robô, bem pelo contrário. Tu via que pelo menos alguém da empresa sabia o teu nome e gastou uns minutos para escrever um bilhete para ti. Então, até pode ser feito, mas eu acho que não considero o ideal. Eu acho que hoje um dos pontos que qualquer empresa deve atentar mais é o relacionamento com o cliente, porque muito mais difícil do que captar um cliente, mais caro é reconquistar um cliente. E tu perder um cliente, perder questões de boca a boca, toda essa fidelidade que tu tem, é bem complicado. Perfeito. Uma última perguntinha aqui, que pelo visto é bem rápida. Se vocês têm alguma indicação de livro sobre startup, um livro que fale do nascimento e crescimento de uma startup. Uma diquinha para a gente encerrar aqui, então, nossas questões, pessoal. Eu gosto muito do livro da Mariana, né? Que ela fala de cases e conta muito de cases brasileiros de inovação, né? E eu acho que ela gera cases de startups brasileiras, né? Eu acho que esse empreendedor criativo, né? Esse é o nome, se eu não me engano, do título do livro. Eu indicaria esse livro, porque eu acho que ele dá que eu digo assim, uma tropicalizada, né, nas questões de empreendedorismo brasileiro, né? Eu vou colocar aqui no chat para vocês o nome desse livro, dessa indicação desse livro. Maravilha, então. Bom, professores, Frederique, Lucas, Naira, sem palavras, muito obrigada pelas falas de vocês, foram riquíssimas, com certeza, né? Agrega muito, né, para os profissionais da área da saúde,
que tem essa carência, né, de absorver mais esse tipo de informação. Então, assim, encerro com meu muito obrigada pela participação de todos. E fica o convite também, pessoal, para a palestra que a gente vai ter às 18 horas hoje, onde o tema é propriedade intelectual e relacionamento entre sócios. Certo? Então, uma ótima tarde para todos. Obrigada novamente e até às 18 horas. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até mais.